Existem fios invisíveis que ligam este mundo ao outro. E durante a Quaresma, é como se a trama que nos separa do desconhecido se tornasse fina como um papel de seda, pronta para rasgar ao menor sopro. Vocês já sentiram aquela mudança no ar logo após o carnaval, quando o riso morre e o silêncio da roça ganha uma densidade quase palpável? É o tempo do respeito. O tempo em que os antigos diziam para não assobiar no escuro, não atravessar encruzilhadas depois da meia-noite e, acima de tudo, nunca, sob hipótese alguma, desdenhar dos avisos que vêm do mato. Se você é novo por aqui e gosta de sentir aquele arrepio subir pela espinha enquanto a noite cai lá fora, convido você a se inscrever no canal e ativar o sino, pois hoje vamos mergulhar no que acontece quando a teimosia humana enfrenta o mistério ancestral deste nosso Brasil profundo. Prepare o seu café, apague as luzes da sala e venha comigo, porque estas histórias não foram feitas para serem ouvidas com luz acesa. O Senhor Benedito sempre foi um homem de poucas palavras, um daqueles moradores antigos do norte de Minas, que viu mais coisas do que a língua seria capaz de contar sem gaguejar. Ele vivia em uma fazenda isolada, onde as janelas da casa principal davam para um vale que parecia engolir a luz da lua. Ele me contava que a Quaresma nunca foi apenas uma tradição religiosa para ele, mas sim um período de trégua forçada entre a vida e o que habita às sombras das veredas. Certa noite, durante uma dessas sextas-feiras de jejum, Benedito decidiu que a cerca do pasto dos fundos precisava de reparos urgentes. O bom senso, enraizado em gerações de sobrevivência no sertão, gritava para que ele esperasse o sol despontar. Mas Benedito, impaciente, resolveu levar um lampião e terminar o serviço mesmo com o céu escuro como piche. À medida que ele caminhava pela trilha de terra batida, o silêncio da mata, que costumava ser preenchido pelo coachar dos sapos e o canto dos grilos, foi sendo substituído por uma ausência total de som. Era aquele tipo de silêncio que pressiona os ouvidos, um vazio tão grande que parecia que o mundo inteiro tinha prendido a respiração. Enquanto ele martelava os mourões, sentiu que estava sendo observado por algo que se escondia logo além do alcance da luz fraca de seu lampião. Ele olhou para a linha da mata, a cerca de 100 metros de distância, e viu um vulto alto, excessivamente alto, parado entre dois jatobás. Não era um bicho, pois não tinha a postura curvada de um animal, e não era um homem, pois a altura ultrapassava qualquer medida humana. Benedito parou o movimento do martelo. O vulto não se movia, mas ele sentia uma pressão no peito, uma náusea súbita que o fazia querer vomitar a alma. Ele tentou convencer a si mesmo de que era apenas um efeito da luz, uma ilusão criada pelo cansaço. Mas então o vulto começou a caminhar em sua direção. Não havia o som de galhos quebrando sob os pés, nem o farfalhar das folhas. Era como se o ar fosse empurrado pela figura. Ele largou as ferramentas e, sem olhar para trás, correu em direção à casa. Ao trancar a porta, o lampião que ele havia deixado no terreiro se apagou sozinho, e um assobio longo, estridente e carregado de uma melancolia que não pertencia a ser vivo algum, ecoou pelo vale. Benedito passou o resto da noite ajoelhado, rezando por coisas que ele preferia esquecer. E desde aquela sexta-feira, ele nunca mais saiu de casa depois que o sol se põe durante os 40 dias que antecedem a Páscoa. Ele aprendeu que na roça há caminhos que só devem ser percorridos sob a luz do dia. O que Benedito enfrentou não foi um caso isolado, e qualquer pessoa que tenha crescido ouvindo os relatos dos mais velhos sabe que a Quaresma é um período de teste. Existe uma lenda muito forte na área rural de Goiás sobre o que acontece com os animais durante esse tempo. O senhor Joaquim, um pecuarista que herdou terras vastas e cheias de histórias de fantasmas, me contou sobre um episódio bizarro envolvendo o seu gado. Ele dizia que durante a Quaresma, os touros, animais conhecidos por sua força e pouca paciência, mudavam de comportamento de forma drástica.
Eles paravam de pastar ao mesmo tempo, como se um comando silencioso tivesse sido dado, e todos, sem exceção, voltavam seus olhares para a mesma direção, para uma colina onde ficava um cemitério antigo e esquecido. Joaquim, curioso e talvez um pouco arrogante, decidiu subir naquela colina em uma noite de quarta-feira de cinzas. Ele queria provar que não havia nada ali, que o gado estava apenas reagindo a alguma variação climática ou a um predador comum. Ele subiu, acompanhado apenas de sua égua, uma montaria fiel que, ao se aproximar do topo, começou a suar frio e relinchar de forma agitada. Quando chegaram ao cume, o que Joaquim viu desafiou tudo o que ele acreditava sobre a realidade. Não havia apenas o velho cemitério, mas uma procissão de sombras que serpenteava entre as lápides de pedra. Ele descrevia aquelas figuras como se fossem borrões de carvão contra o fundo da noite. Eram dezenas, talvez centenas, movendo-se em um ritmo solene e ininterrupto. O mais assustador não era a forma das aparições, mas o som que emanava daquele cortejo. Era um murmúrio, uma prece em uma língua que ele não compreendia, algo gutural e profundo que parecia vir debaixo da terra, e não das bocas daquelas criaturas. Joaquim sentiu sua égua empinar, quase o derrubando. Ele não teve coragem de avançar 1 centímetro sequer. O medo, um medo ancestral que desconhece a lógica, tomou conta de seus membros. Ele deu meia volta e galopou pela encosta da colina, sem olhar para trás, sentindo que se tivesse parado por mais 1 minuto, ele teria se juntado àquela procissão para sempre. Ao chegar na sede da fazenda, sua égua estava com o pelo coberto de espuma branca e manchas de suor frio, e ele próprio, um homem que nunca acreditou em superstições, passou 3 dias trancado no quarto, tremendo e incapaz de comer qualquer coisa. Joaquim nunca mais falou sobre aquele cemitério, mas os peões da fazenda notaram que ele deixou de pastar o gado perto da colina. Ele respeitava o espaço do que não era para ser perturbado, especialmente na quaresma. Muitos perguntam por que essas coisas parecem acontecer apenas em lugares ermos, longe das luzes da cidade. A resposta talvez resida na nossa própria conexão com a terra. Nas grandes metrópoles, o ruído constante e a iluminação artificial criam uma barreira entre nós e o invisível. Mas na roça, onde a escuridão é real e o silêncio é profundo, nós somos obrigados a compartilhar o espaço com o antigo, com as lendas que foram moldadas pelo medo e pelo respeito ao sobrenatural. A terceira história que compartilho com vocês hoje aconteceu com uma família inteira em uma casa de taipa que ficava no limite de uma floresta densa em Minas Gerais. A mãe, Dona Maria, era uma mulher que sempre seguiu as tradições. Durante a quaresma, ela cobria todos os espelhos da casa com panos pretos e proibia que as crianças brincassem com brinquedos de madeira, pois dizia que o som da madeira batendo atraía a atenção de quem não descansava. Mas as crianças, movidas pela curiosidade típica da idade, acharam que o aviso era apenas uma forma de controle. Em uma noite de lua nova, quando a escuridão estava tão densa que era impossível ver a própria mão na frente do rosto, os 2 filhos de Dona Maria decidiram brincar com um peão de madeira no corredor da casa. Eles esperaram que os pais estivessem dormindo profundamente e, à luz de uma pequena vela, começaram a rodar o brinquedo. O som do peão girando sobre o assoalho de madeira parecia um zumbido constante. De repente, o peão parou. Não porque perdeu o impulso, mas porque algo invisível o impediu. A criança menor, assustada, agarrou o braço do irmão. Eles olharam para o final do corredor e viram uma mão longa, com dedos finos e pálidos como cera, saindo de trás da cortina que separava a sala do quarto. A mão não tinha unhas, apenas pontas brutas, e lentamente ela começou a arranhar a parede, um som de metal raspando na pedra que fez os 2 meninos congelarem.
Dona Maria, que acordou com o arrepio que percorreu a casa, saiu do quarto exatamente no momento em que a figura começou a emergir da penumbra. Não era um monstro, não tinha rosto, apenas uma massa de roupas velhas e empoeiradas, como se alguém tivesse se levantado de uma tumba centenária. Dona Maria, com a coragem que só o amor de mãe consegue despertar, gritou uma oração, jogando um rosário sobre a figura que se aproximava. O objeto passou através da criatura, mas o som que ela emitiu não foi de dor, foi de desapontamento. A criatura recuou, fundindo-se novamente com a escuridão dos cantos da casa, deixando para trás um cheiro forte de terra molhada e flores apodrecidas. Na manhã seguinte, a casa estava em silêncio absoluto. Quando foram verificar os espelhos, todos os panos pretos haviam sido removidos e jogados no chão, rasgados em tiras perfeitas, como se tivessem sido cortados por garras invisíveis. A família mudou-se da casa 3 dias depois, abandonando tudo o que não podiam carregar, e a casa foi demolida pelos vizinhos, que não queriam que aquele local continuasse servindo de portal para o que vivia ali. Eles entenderam da pior maneira que a Quaresma não é um tempo de brincadeiras. É um tempo de introspecção, de vigília e de reconhecimento de que existem forças que não compreendemos e que, na maioria das vezes, é melhor não atrair. Por que será que essas histórias ainda nos causam tanto medo, mesmo vivendo em uma era de tanta tecnologia e luz? Talvez porque, no fundo, todos nós saibamos que o mundo que vemos é apenas uma camada superficial. O sertão, com sua vasta imensidão de terras, trilhas e histórias, é o guardião de segredos que o progresso nunca conseguiu apagar. Essas aparições, esses sussurros na madrugada, o comportamento inexplicável dos animais, tudo isso nos lembra de algo que, historicamente, nossos avós tentaram nos ensinar: o respeito pelo invisível. A Quaresma, dentro desse contexto, não funciona apenas como um calendário litúrgico, mas como uma fronteira. É o período em que o véu entre o nosso mundo e o lado de lá se torna mais frágil, e onde a desobediência às normas antigas pode custar caro. Benedito, Joaquim e a família de Dona Maria são testemunhas de que não se brinca com o que não conhecemos. Eles não foram atrás desses encontros por curiosidade, mas foram escolhidos por terem invadido um território que, durante esse período sagrado, deveria estar em repouso. Pensando nisso, o que você faria se estivesse na roça, sozinho, em uma noite de Quaresma, e ouvisse um assobio vindo do nada, ouvisse uma mão surgindo onde não deveria ter ninguém? Será que o seu ceticismo seria capaz de superar o medo visceral que essas situações impõem? É fácil descartar o sobrenatural em um ambiente controlado, mas o terror da roça tem uma textura diferente. Ele tem cheiro de terra, som de vento seco e a sensação iminente de que você não é o dono do lugar onde pisa. Essas histórias que contamos aqui não são apenas para entreter. São alertas, ecos de um passado que insiste em se fazer presente todas as vezes que o calendário marca o tempo de penitência. Quando a Quaresma chegar novamente, lembre-se do que foi dito. Evite desnecessidades, respeite o silêncio da noite e, se sentir que algo está observando você do fundo da mata, não tente investigar. Apenas feche a porta, acenda sua luz e espere o dia clarear. A curiosidade é o caminho mais curto para um encontro que você provavelmente não quer ter. Se chegamos até aqui, significa que a história de hoje tocou algum ponto dentro de você, seja pelo medo, pela curiosidade ou por aquela pontada de nostalgia de relatos ouvidos em varandas de fazendas antigas. O mistério nunca termina, ele apenas muda de lugar e de protagonista. Se você conhece alguém que já passou por algo parecido, ou se você mesmo tem um causo daqueles que arrepiam a alma e que ninguém acredita, deixe aqui nos comentários, pois é através dessas trocas que mantemos vivo o folclore sombrio do nosso interior. O nosso canal é um espaço para essas vozes que muitas vezes são silenciadas pela pressa do dia a dia.
Por isso, se você ainda não é um seguidor, clique no botão de inscrição e compartilhe este vídeo com aquele amigo que gosta de uma boa história de assombração na calada da noite. O seu apoio é o que nos permite continuar explorando cada canto escuro, cada estrada de terra e cada lenda enterrada sob o tempo, trazendo sempre o melhor do terror brasileiro para vocês. A Quaresma é apenas um exemplo de como o Brasil é rico em mistérios que desafiam qualquer explicação científica. Temos lendas em cada bioma, do Cerrado ao Pampa, da Caatinga à Mata Atlântica. O terror narrado aqui é um convite para olhar para trás, para o conhecimento dos nossos antepassados, para o respeito à terra e para o reconhecimento de que, embora tenhamos dominado a luz, ainda tememos o escuro. Enquanto houver uma estrada de terra que leva a uma casa abandonada, haverá alguém para contar o que viu, e enquanto houver alguém para ouvir, a lenda permanecerá viva. Não se esqueça de que o respeito é a única defesa real contra o desconhecido. Não provoque o que não conhece, não desafie os avisos que parecem sem sentido e mantenha sempre sua mente aberta para o inexplicável. Agradeço por ter me acompanhado até este momento final e espero que você consiga dormir sem que a sua imaginação crie figuras onde deveria haver apenas sombras. Até a próxima jornada pelas histórias que ninguém quer viver, mas que todos adoram ouvir. O medo é uma porta e hoje nós a deixamos entreaberta. Tome cuidado com o que pode entrar por ela.